Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal Dr. Ricardo Esgura, onde a gente vai ver algum conhecimento, a gente vai estudar mais alguma coisa a respeito dos materiais dentários, mais alguma coisa a respeito de dentística, ou qualquer outro assunto que tenha alguma relação, né, com esses assuntos primeiros aí que eu citei. Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo, eu sou professor há 8 anos de materiais dentários e de clínica integrada na Universidade 9 de Julho, aqui em São Paulo, mas também sou mestre e doutor em materiais dentários, especialista em dentística. Sou graduado há 22 anos. E nesse tempo de experiência clínica e também de experiência como acadêmico, juntei alguns assuntos aí que eu gostaria muito de discutir, expor com vocês. Exponho aqui, também nos cursos em que eu ministro. E é muito importante essa troca, é muito importante esse contato que agora a internet também nos possibilita, né? Então, hoje escolhi um tema que tem muita relação com todo o assunto de dentística, um assunto que tem muita relação com a forma como a gente deve trabalhar com as resinas compostas e que, por vezes, deixa um pouco as pessoas em dúvida. Principalmente estou falando aqui, principalmente em relação à graduação, em que os alunos falam, o fator C, eu não entendo esse fator C, como se fosse uma coisa complicada. E então eu decidi que a gente deve discutir um pouquinho ele, deixar ele claro de uma vez por todas. Por isso que eu coloquei dessa forma, a gente deve entender de vez esse conceito, que não é nada complicado. Espero que eu consiga passar de uma forma mais fácil, mais intuitiva aí para vocês. Vamos ver? Bom, só faz sentido a gente discutir fator C porque existe uma coisa que é a contração de polimerização das nossas resinas compostas. Então, o material polimérico sempre contrai durante a polimerização. A resina composta que a gente usa no consultório para fazer nossas restaurações, ao ser submetido à luz do fotopolimerizador, ao sofrer a polimerização, os monômeros que formam esse material, eles vão, que é a parte polimérica do nosso material, vão se unir. E durante essa união, eles se aproximam, e ao se aproximar, existe uma contração volumétrica do nosso material, existe uma diminuição, uma redução do volume do nosso material, e essa contração que existe nesse nosso material, ela ocorre em direção ao centro da massa, ao centro dessa resina que a gente está colocando ali na cavidade para fazer a nossa restauração. É esse o intuito, é por causa disso que existe o conhecimento, ou pelo menos existe a necessidade que o dentista, o aluno também, conheçam a respeito do fator de configuração cavitário, fator C, porque isso influi na forma como a gente deve trabalhar a resina composta, os diferentes tipos de cavidade que a gente encontra, né? Normalmente nos nossos casos clínicos, né? Então existem paredes ao redor da nossa cavidade, né? Então, se a gente pensar numa cavidade, a gente tem as paredes internas dela, onde foi feita a aplicação de um sistema adesivo. E a gente vai colocar a nossa resina no centro dessa cavidade, né? No centro. A gente já vai discutir em relação à técnica, né? Mas a gente vai colocar a nossa resina nessa cavidade. E saber que ela contrai, que esse material sofre uma contração durante a polimerização, de cara já deve deixar quem é aluno, né? Quem é profissional já sabe disso, mas principalmente os alunos ficam assim, opa, peraí, essa resina vai contrair, se a cavidade tem um tamanho, a resina contrai, então a gente pode ter algum problema que venha disso, dessa contração de polimerização. Por isso é importante a gente classificar. Existem situações que são mais críticas que outras. É importante a gente entender os tipos de cavidades que a gente tem e como isso vai influenciar no uso de uma resina. Por quê? Porque se eu coloco um material dentro dessa cavidade, esse material está ligado
todo o adesivo que eu apliquei dentro da cavidade, depois de polimerizado, existe um risco de eu puxar esse adesivo para fora, descolar esse adesivo da parede do dente, né? Porque se o material está contraindo. Então vamos lá, vamos ver as formas que a gente tem das cavidades, né? Essas configurações que a gente tem, e aí vai ficar fácil da gente entender. Tá? Geralmente os alunos não curtem muito porque você fala, tem que pensar de forma geométrica, tem que fazer conta para saber a área. Então, quando fala que vai ter que fazer conta, o pessoal já pensa assim, bom, eu não fiz odontologia pensando em matemática, você não teria feito engenharia, então não querem saber. Talvez aí esteja o problema da maioria dos alunos de falar, fator C, eu não entendo nada disso. Então vamos lá, vamos deixar fácil isso daqui. Primeiro, definindo, né? O que é o fator C? O fator C é uma relação, na verdade. É uma relação entre a área em que eu estou aplicando o adesivo, a área aderida da minha restauração, sobre a área livre, sobre a área em que não há paredes, a área em que minha resina fica exposta. É simplesmente isso. Isso é bastante estudado dentro da minha área, por exemplo, materiais, dentro da dentística, né? A gente estuda o fator C e os efeitos do fator C, né? As diferentes configurações de cavidade. Porém, a gente sabe que essa área não é uma coisa tão simples de ser calculada. Muitas vezes a nossa cavidade ela não é retinha, né? Nossa cavidade pode ter uma certa curvatura, um certo formato, que fica difícil da gente calcular a área naquela região. Mas, para a sorte dos alunos e para a sorte de todo mundo que estuda esse assunto de uma maneira mais voltada para a prática, não aquele doido lá que está pesquisando materiais no laboratório, como eu já fiz muito. Não interessa tanto a área, a gente facilita isso, a gente deixa isso de uma forma mais simplificada. Em vez de você calcular a área em que está sendo aplicado o adesivo e a área livre, a gente vai fazer do nosso fator C uma relação entre as paredes. As paredes, o número de paredes que eu tenho adesivo e o número de paredes livres. E aí fica mais simples, é claro que é uma aproximação muito grande, mas fica muito mais simples para a gente dar um número de fator de configuração cavitário para um determinado tipo de cavidade, né? Então a gente vê as paredes em que tem adesivo, a relação das paredes que tem adesivo sobre as paredes que não tem, né? Nas paredes que estão livres, certo? Essa resina composta está livre. E aí fica bem mais simples. Vamos ver esse exemplo, por exemplo, vamos ver isso em cima de uma classe 1. Se você pegar uma classe 1, que é um tipo de cavidade que preocupa bastante a gente, que é um tipo de cavidade que tem um fator C alto, vamos ver, olha lá, em classe 1, a gente tem uma parede distal, então a gente vai ter que se imaginar dentro dessa cavidade, olhando para as paredes assim, tem uma parede distal ali, uma parede mesial aqui, uma parede vestibular ali, então eu tenho uma distal, tenho uma mesial, eu tenho uma parede vestibular, estou lá dentro da cavidade olhando para as paredes, e tenho uma parede lingual, fora que se eu olhar para baixo, eu vou ver o chão, que é a parede pulpar. Então tem uma parede pulpar também. Quantas paredes nós temos? Então, distal, mesial, vestibular, lingual, pulpar. Nós temos 5 paredes. Lembra que eu falei que a gente pode simplificar essa relação. Para uma cavidade de classe 1, eu tenho 5 paredes aderidas, 5 paredes em que eu uso o adesivo e que eu faço a adesão. E eu tenho uma superfície livre, que é justamente a superfície por onde a gente inseriu a resina, né? A parte oclusal aqui. Essa uma parede livre é onde não tem adesivo, claro, não tem nada. É onde você enxerga a resina. Então, essa relação que eu tiro é uma relação de 5 para 1. Uma relação de 5 paredes para uma área em que eu não tenho a necessidade de uso de adesivo, uma região. Então, o que seria a oclusal
é uma parede livre, então eu considero 1. Essa relação de 5 para 1, claro, vai nos dar um fator cavitário de 5. Um fator que a gente considera dentro da nossa área extremamente alto e preocupante. Aí você fala assim, mas preocupante por quê? E por que alto? E qual é o problema? Então, na classe 1 é bem fácil da gente entender esse processo. Vou voltar aqui mais imagenzinhas. Imagina que a gente vai colocar numa classe 1, como por exemplo nessa imagem, a gente vai colocar numa classe 1 a nossa resina composta. Se eu colocar a minha resina composta tocando nas 5 paredes, na pulpar, na vestibular, na mesial, na distal, e nesse caso aqui na palatina, né? Não sei se é a lingual, acho que é a palatina, a gente vai ter uma questão que é a seguinte. Na hora em que viemos fotopolimerizar esse material, vou fazer a fotopolimerização dele, ele contrai para o centro. Mas ele está aderido em tantas paredes que ele não consegue escoar para lado nenhum. O máximo que ele pode fazer é sofrer essa ligeira contração e alguma dessas paredes, onde tiver uma adesão talvez um pouco mais fraca, ele consegue descolar um pouco o adesivo. E aí, na verdade, o que a gente vai ter são os problemas que advêm da gente perder a adesão em alguma dessas paredes. E a gente vai discutir isso mais para frente. Então, quando eu tenho muitas paredes, eu tenho um fator C alto. Porque eu tenho muita parede que eu coloco adesivo para pouca área livre. E quando eu tenho muitas paredes, quando eu tenho fator C alto, eu tenho que redobrar a minha atenção com a aplicação da minha resina composta dentro dessa cavidade. Porque se eu não tomar cuidado, as tensões que essa resina, ao polimerizar, ao contrair, vai exercer sobre as paredes podem ser tão altas que eu tenho uma falha da minha restauração. Certo? Então isso para a classe 1 é bastante crítico. Mas não só para a classe 1, vamos pensar numa classe 2. Ou melhor, vamos para a classe 5 também, que gera dúvida. A classe 5 ela é como se fosse uma classe 1 deitada. Pensem numa cavidade classe 5 típica, tá? Uma cavidade classe 5 de Black, que foi feito um preparo, né? Isso não vale para as classes 5 que tem formato de cunha ou formato de pires, que são aquelas lesões cervicais não cariosas. Estou falando aqui de uma cavidade confeccionada realmente à broca e que ela tenha paredes, né, internas, tá? Então, aquela cavidade de classe 5 mais tradicional. Ela é uma classe 1 deitada, né? Então, só que ao invés daquelas nomenclaturas de parede, eu tenho outras. Como, por exemplo, aqui eu tenho a distal, tenho uma mesial por dentro da cavidade classe 5, tenho uma parede voltada para oclusal, uma voltada para gengival. E no fundo, ao invés de pulpar, eu tenho uma parede que está no sentido vertical, então a gente chama de axial. De novo, muda muito em relação à classe 1? Não. Eu tenho uma relação de adesão para a área livre de 5 para 1. Né? Essas 5 paredes para uma superfície livre, que é a superfície por onde eu trouxe a resina. Essa área vestibular, mais vestibular. Então tem um fator cavitário de 5, continua sendo um fator cavitário alto. A gente deveria tomar os cuidados de fazer a restauração numa classe 5 da mesma forma que a gente faz numa classe 1, se for uma classe 5 desse tipo tradicional. E usando uma resina convencional, né? Que são a maioria das resinas que existem no mercado. Não estou falando das resinas bulk, por exemplo, que é uma outra coisa. Depois a gente faz uma aula só para falar de bulk, mas das resinas convencionais, a maioria das resinas que temos no mercado, a gente tem que tomar muito cuidado, porque elas não têm como relaxar essa tensão, não, elas exercem tensão em todas as paredes. Quando a gente colocar a resina de uma vez só dentro da cavidade. Então, a classe 5 também tem que acender aí a luzinha amarela, tem que ter cuidado. Numa classe 2, aí numa classe 2 a gente tem, claro, mais de um tipo de configuração de classe 2, no sentido que eu posso ter uma classe 2 em que a profundidade do meu preparo é toda igual. Eu posso ter lá uma determinada profundidade e ele ficar sempre mantendo essa mesma profundidade. Aí eu teria, por exemplo, como nesse caso, né,
uma parede lingual, uma parede vestibular. Imagine que a gente está olhando de dentro da cavidade. Uma parede axial ali no fundo e teria uma parede gengival aqui para baixo. Né? Então, eu teria, na realidade, uma caixa com um lado aberto e a parte de cima aberta. Então, eu tenho uma relação de 4, uma relação agora que é de 4 para 2. Certo? Uma relação, então, em que eu tenho 4 paredes aderidas ou com adesivo para 2 paredes livres, que são a parede proximal e a parede oclusal, que são livres de adesivo, é onde a gente enxerga a resina. Para esse tipo de relação 4 para 2, ou seja, só dividir, a gente tem o fator cavitário de 2. Tá? Lembre, quando a gente faz esse cálculo por paredes, que é a forma mais comum da gente fazer na dentística, a gente está pensando em quê? Numa padronização. Mas tudo isso, para classe 1 ou classe 2, dependeria muito também da profundidade, da cavidade, da largura. Né? Quanto mais profundo, quanto mais largo, mais área aderida eu tenho. A gente faz essa aproximação para ficar mais fácil. Essa simplificação, vamos dizer assim. E aqui também é uma simplificação em relação àquela cavidade convencional, aquela cavidade conhecida de Black classe 2, em que a gente não tem só as 4 paredes, a gente pode ter a axial e a pulpar. Né? Então aqui é uma classe 2 mais, vamos dizer assim, mais tradicional, né? da época até do amálgama, né? Da época de Black. Então a gente tem toda uma vestibular grande, uma distal lá, aqui uma lingual, uma gengival, eu tenho uma axial aqui e uma pulpar aqui. Tá? Ainda que você conte um pouco mais de paredes, nesse caso onde vai fazer adesão, você aumenta, claro, o seu fator C, ele vai chegar a 3, porque você tem 6 paredes para 2 superfícies livres, então é 6 sobre 2, então você tem 3 de fator cavitário, ainda assim é menos do que uma classe 1. De qualquer forma, é diferente dessa configuração que a gente viu agora há pouco. Então, a gente pode calcular, né? E a gente pode ver que quando temos uma área muito grande para ser aderida, a gente teria um problema muito grande também em aplicar a resina de uma vez só dentro dessas cavidades. O quanto que ela não vai ter parede ali para estar aderida e para estar durante a contração de polimerização, puxando o adesivo que está preso nessas paredes. Né? Então, assim, apesar de não existir um fator C crítico, geralmente a gente faz comparações, né? Fator C dessa situação é pior do que naquela. Eu considero que a partir de 2, né? Acima de 2 para cima, a gente já tem um fator C que a gente pode considerar muito crítico. No sentido de que eu vou ter sim uma grande área em todas as situações em que eu tenho fator C acima de 2, eu vou ter uma grande área aderida e eu não tenho para onde a minha resina escoar durante a polimerização. Né? Caso ela esteja presa em muitas paredes, aderida a muitas paredes. E nesses casos, então, ela vai desenvolver uma tensão tão grande sobre essas paredes que ela tende a soltar o sistema adesivo. Então, nesses casos de fator C alto, a gente tem uma chance maior, muito maior, de ter microinfiltração, de ter sensibilidade pós-operatória, principalmente sempre causada por essa soltura do adesivo, né? Então, geralmente aquela sensibilidade quando o paciente mastiga, fica um espaço vazio entre o sistema adesivo e a dentina. Isso gera movimento de fluido, tem todo um princípio que a gente pode explicar também numa outra aula, explicar esse mecanismo da sensibilidade pós-operatória. O descolamento precoce dessa resina composta, a perda precoce, a degradação desse material, dor pós-operatória, manchamento marginal, ou descoloração marginal, que existe porque a camada adesiva se desfaz muito rápido. Ok? Então, uma série de problemas pós-operatórios podem advir do dentista não tomar o cuidado que deve tomar quando da restauração em cavidades com alto fator C.
E aí, qual o principal cuidado que o dentista tem que ter? Então, a gente está falando, mais uma vez vou dizer isso, a gente está falando de resina convencional, não estou falando de resina bulk, mas quando a gente usa uma resina convencional, a gente deve tomar o cuidado de fazer uma técnica chamada técnica incremental oblíqua, ou seja, eu devo aplicar essa resina em camadas. De forma que cada porção de resina que eu aplique, ela vai estar apoiada no mínimo de paredes possível. Então aqui, como nesse exemplo, a gente tem aqui uma parede lingual, uma parede vestibular, eu aplico a primeira porção de resina tocando na parede lingual e na parede pulpar, lá embaixo. Então eu vou ter, nessa situação, a minha resina apoiada em apenas duas paredes. A cavidade é enorme, mas eu estou trabalhando só numa parte pequena dela. E aí, durante a polimerização, a contração vai permitir o escoamento dessa resina agora em direção às paredes. Ou seja, ela não vai precisar soltar o adesivo da parede, ela vai escoar para cima das paredes. Eu diminuo dessa forma, ainda que ela sofra um escoamento que não vá realmente em direção às paredes, ainda que seja para o seu centro, ele está muito mais próximo das paredes. Então, eu estou reduzindo as tensões que ocorrem nessas paredes. Então, as tensões que vão acontecer nas paredes estão sendo reduzidas. E a chance do adesivo, então, soltar, de haver uma soltura desse adesivo de uma das paredes, é muito mais rara, é muito mais difícil de acontecer. E aí você polimeriza, então, essa resina, essa primeira porçãozinha de resina, e depois coloca outra porção de resina pequena. O fato de ser pequena a resina, a porção de resina, também está relacionada a um outro assunto, de uma outra aula, que é a polimerização, né? É conseguir fazer com que a luz polimerize toda essa resina composta. Então a luz tem que passar através. Mas eu coloco outra porção de resina pequena apoiadas agora sobre a parede vestibular, porção 2, e sobre a primeira camada que já foi polimerizada. A contração se dá para o centro da massa, está mais próximo das paredes, diminui a tensão. Nesse caso, a gente disse que há a possibilidade de um escoamento da resina. Ela não precisa necessariamente soltar de alguma parede. Não vai gerar grandes tensões. Então, você vai colocando pequenas porções de resina e sempre de forma inclinada para que ela toque no mínimo possível de paredes por vez. E essa técnica, então, é a técnica que a gente deve usar nesses casos de fator cavitário alto. Você pode pensar assim, poxa, mas e dentes anteriores? Como é que eu faço no caso dos dentes anteriores? Né? Como é que eu vou calcular? Você falou do fator C e só dos dentes posteriores, Ricardo. Por quê? Porque ali realmente é muito mais importante. O fator C é muito alto. No caso dos dentes anteriores, nas configurações que eu estou falando básicas, né? Classe 1, classe 2. A classe 5 ela pode acontecer em qualquer dente anterior ou posterior. Eu tenho que tomar também bastante cuidado. A gente já viu que uma classe 5 clássica, né, feita daquela forma em que você tem as paredes com uma determinada profundidade, você tem também um risco. Agora, em dentes anteriores, eu tenho dois tipos de cavidade, como a classe 3 e a classe 4, que estão aqui apresentados, que o risco é bem menor. Porque eu tenho áreas muito pequenas de adesão para uma área livre muito grande. Então, quando eu penso numa classe 3, por exemplo, olha aqui, nesse exemplo aqui da foto. A gente vai ter uma paredinha aqui voltada para incisal, uma paredinha aqui voltada para pulpar, ou axial, e eu tenho mais uma paredinha gengival aqui, e sempre muito pequenas. E, ao mesmo tempo, eu tenho uma área livre atingindo a vestibular, a proximal e a palatina, ou seja, a mesial e a palatina. A relação que eu tenho, então, é uma relação de 3 paredes aderidas para 3 paredes livres. Essa relação vai me dar, então, um fator de configuração cavitário de 1. Bem mais tranquilo. Inclusive, se a gente pensa num exemplo como esse que foi dado, a gente vai ter uma área muito pequena, como eu disse, de adesão. Uma área muito grande de resina livre. Então, o risco realmente é muito pequeno de haver essa tensão, ou melhor, a tensão que ocorre nessas paredes não é tão grande. Há um relaxamento dessas tensões.
Vamos pensar agora na classe 4. A classe 4, a gente vai ter um fator cavitário aproximado. Claro que isso varia muito do tipo de classe 4, se ela pega realmente de um lado até de uma proximal até outra proximal, se ela vai pegar mais uma região mais anterior. Mas se a gente pensar bem, o que está livre aqui? O que eu tenho de parede onde não há adesivo? Eu tenho a proximal, eu tenho a incisal, que a gente vai considerar o borda incisal, eu tenho a vestibular e a palatina. São as faces, né? São 4 faces só nesse exemplo, né? Livres, que eu não fiz aplicação de adesivo. E faço aplicação de adesivo numa região extremamente fininha aqui, num bordo. Então, essa resina, por estar apoiada ali também durante a contração, ela tende a contrair sem levar, sem chance de fazer uma soltura ou um deslocamento desse sistema adesivo que eu tenho nessa localização. Dessa forma, em cavidades de classe 4, cavidades de classe 3, mas principalmente classe 4, as facetas, por exemplo, eu não preciso me preocupar tanto em estar aplicando resina aos poucos. Eu posso lançar mão de técnicas em que eu uso volumes maiores de resina, sem problema. Né? Tanto que vocês já devem ter visto em outros vídeos, em outras imagens, outras aulas, né? A aplicação de resinas em dentes anteriores, às vezes com pincel, espalhando, com uma espátula, mas de uma vez só. Por quê? Porque o meu fator cavitário, o fator de configuração cavitário nesses casos é baixo. Tá ok? Bom, espero que dessa forma que eu coloquei, para aqueles que tinham dúvida ainda, tenha ficado um pouco mais claro. Tem uma importância, a gente falou, brinquei, né, falando dessa questão dos alunos de graduação, que às vezes sentem dificuldade de entender o conceito, mas esse conceito ele é extremamente aplicável no nosso dia a dia clínico, justamente para evitar os problemas que advêm quando você leva uma camada muito grande de resina naquelas cavidades que a gente exemplificou em que o fator C é alto, né? Então é importante que a gente fique atento a isso. Em outras aulas, em outras oportunidades, a gente vai poder falar com mais detalhes a respeito de outros aspectos que envolvem a nossa restauração de resina composta. Eu espero que tenha esclarecido. E só para lembrar vocês, para aqueles que não conhecem apresentar, eu tenho uma página que é rsguracurso.com, onde você tem alguns cursos online, como o curso de pino de fibra de vidro e curso de cerâmicas e estratégias de cimentação. Dá uma conferida lá e me siga no Instagram como Ricardo Esgura. E ali eu geralmente coloco as postagens sobre os cursos presenciais que eu conduzo durante o semestre, tá bom? Então fica aí um abraço para vocês e até a próxima.